Boa noite, irmãos. Tudo bem? A gente vai continuar a leitura comentada do livro de Jó. Hoje vamos ler os capítulos 18 e 19, que a gente tinha parado antes de ontem. Ontem não deu para gravar. Na verdade, ia dar, mas eu estava muito cansado. Aí, não fiz. A gente no capítulo 17, a gente lembra que Jó estava respondendo, hein? Ele estava defendendo a sua inocência, na verdade, em resposta ao discurso, a réplica de Elifaz, hein? Hoje a gente vai ver a resposta do segundo amigo dele, que vem a segunda vez que ele vai falar hoje, que é o Bildad, hein? Ele vai responder no que ele falou ontem, que ontem ele estava se queixando. Jó, quanto vocês voltam com o argumento, volto melhor, meus dias chegaram ao fim, ele já está falando que ele estava pronto para morrer, porque antes, nos primeiros discursos, os amigos falavam, se você se arrepende, os teus dias, as tuas noites vão vir à luz, você vai ser perdoado dos teus pecados, estão acusando ele de pecar, hein? Quando a gente sabe que ele não pecou, já que Deus viu ele como o homem mais justo, hein? Na terra. Então, aí ele agora está respondendo, estava se queixando, agora o Bildad, o segundo amigo dele, vai responder no que ele tinha falado no capítulo 17. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses momentos bem especiais, onde a gente pode se separar, pode se comunhar com a tua palavra e com a tua pessoa, Senhor, porque a tua palavra é a representação da tua voz. É o Senhor mesmo falando com a gente, Senhor. Porque toda a palavra é inspirada, a palavra se tornou carne pela vinda de Jesus, teu Filho, Senhor, que se sacrificou para a gente. Está escrito que o Verbo se tornou carne, se fez carne. Então a tua palavra se incorporou em Jesus, Jesus é o Senhor mesmo que veio aqui. Então a gente te agradece por poder ter esses momentos íntimos com você, Senhor. Senhor, por você poder nos guiar, iluminar, tanto quanto quem está ouvindo, assistindo, mas principalmente a mim agora, para que não seja eu que emita os meus pensamentos e as minhas considerações, mas que seja o teu Espírito Santo que se comunique com o meu espírito, a minha alma, que eu possa expressar os teus pensamentos através da minha boca. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Então vamos ler. Capítulo 18. A segunda resposta de Bildad a Jó, que eu tenho aqui como subtítulo. No versículo 1, então, Bildad de Suã responde: Até onde você vai com as suas palavras? Mostre sensatez, se deseja que nós respondamos. Imagine que somos animais. Ele está falando isso para o Jó, hein? Imagina que somos animais, pensa que somos ignorantes. Ainda que arranque os cabelos de raiva, acaso isto destruirá a terra? Fará as rochas mudarem de lugar? Por certo, a luz do perverso se apagará, as faíscas de seu fogo deixarão de brilhar. A luz da sua tenda se escurecerá, a lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá, e os passos confiantes do perverso serão encurtados, será arruinado pelas próprias tramas. O perverso caminha direto para a rede, cai no alçapão. Uma armadilha o pega pelo calcanhar, um laço o prende com força. Há uma cilada escondida na terra, uma corda estendida em seu caminho. Vocês estão vendo como os amigos dele estão
estão simplesmente sem coração, sem nenhum sentimento no que ele está falando, porque ele estava se queixando. Ele estava falando assim, meus dias chegaram ao fim, as últimas palavras dele no seu último pronunciamento, hein? Meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram, os desejos do meu coração não se realizam. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. E se eu descer à sepultura e arrumar a minha cama na escuridão, e se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe, irmã? E veja como que eles tratam ele, a resposta dos amigos dele para Jó, hein? Eles chamam ele de perverso, que certamente a sua luz se extinguirá, mesmo como ele está falando mesmo. Certamente você vai descer no túmulo. Isso aqui é muito encorajador, hein? Certamente você vai para o túmulo, você tem razão, você está falando isso, mas vai mesmo. Por certo, a luz do perverso se apagará, as faíscas do fogo deixarão de brilhar, a luz da sua tenda se escurecerá. Os passos confiando do perverso serão encurtados, serão arruinados. Então, eu vou continuar a ler. Terrores cercam o perverso e perseguem a cada passo. A fome esgota suas forças. É a calamidade, aguarda seu tropeço. Ele estava só pele e osso, que a gente viu em outros versículos, capítulos, que ele estava falando que todo mundo estava assustado, estava se assustando de vê-lo, irreconhecível, hein? Ainda aqui, porque ele não conseguia mais comer, ele não consegue mais comer. Acho que ele deve estar com dor em qualquer canto do corpo. Terror cerca o perverso, a fome esgota as suas forças, a calamidade aguarda o seu tropeço. Então ele está confirmando exatamente o que ele está vendo do Jó. Está vendo que o Jó está acabado, está morrendo, está pele e osso, ainda está falando, a doença consumirá sua pele. Ele estava se coçando. Ele falou nos primeiros capítulos que ele está se coçando com cerâmica, com cacos de cerâmica. Até que ele se coçando da pele. Ele está com tantas feridas e coisas na pele. Aí a doença consumirá sua pele, uma morte horrível devorará seus membros. É arrancado da segurança de seu lar e levado ao rei dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo, o enxofre se espalhará sobre sua casa. Exatamente tudo o que aconteceu a ele, hein? A doença está o consumindo, está esperando por ele, parece uma morte horrível. Uma morte horrível, arrancando da segurança do seu lar, perdeu tudo, perdeu o lar, perdeu tudo. Morreu todos os filhos, é levado ao rei dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo, o enxofre se espalhará sobre a sua casa. Por baixo suas raízes secarão, por cima seus ramos murcharão. É tudo o que aconteceu com ele mesmo. Ele tem mais nada. Secou por baixo, as raízes secaram por baixo e por cima os ramos murcharam. Porque tudo a glória que ele tinha se foi, hein? Tudo que produzia essa glória também se foi. Toda a lembrança da sua existência desaparecerá da terra, ninguém recordará seu nome. Que esperança maravilhosa eles estão dando para ele, hein? Ninguém vai lembrar de você, não. Você não vai deixar... Os filhos já foram, você daqui a pouco se vá, e ninguém vai se lembrar nem de você. Ele que era o homem mais poderoso da terra, lá, da região. É mais, assim, respeitado, hein? Toda a lembrança da sua existência desaparecerá da terra, ninguém recordará o seu nome. Será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo. Não terá filhos nem neto, nem haverá sobrevivente no lugar onde morava. Isso é, os filhos que ele tinha morreram, então difícil agora ter netos. Não sei se ele já tinha, mas acho que não. Se a gente ler aqui. Não me recordo. Não haverá sobrevivente. No oeste ficarão espantados com seu destino, no leste serão tomados de horror. Quer dizer, de um lado para outro da terra ou da região, todo mundo saberá o que aconteceu com ele, de tão ruim que ele ficou, que ele perdeu tudo. Isso é uma crítica, são críticas, sabe?
sabemos que realmente Jó não fez nada, que Deus permitiu ao capeta, ao diabo, a Satanás, quando ele se apresentou na frente de Deus, Satanás, Deus entregou praticamente Jó a Satanás, falando para ele, você pode atormentá-lo, você pode tirar tudo dele, você pode pôr doença nele, agora você não pode tocar na vida dele. Então, nós sabemos, claro que lá ninguém sabia disso. Dirão, esta era a habitação do perverso, do Jó, né? Se chama de perverso. O lugar de alguém que não conheceu a Deus. Isso é bastante, é terrível, né? Falar que Jó, o amigo que fala para Jó que ele não conheceu a Deus, quando Jó sempre em vida sã, fez holocaustos, deu sacrifícios, estava até fazendo sacrifício no lugar dos filhos, para os filhos, de medo que os filhos de repente tinham dito um palavrão contra Deus, alguma coisa contra Deus. Então todos sabiam que Jó era um homem realmente dedicado e seguidor dos princípios divinos de Deus, hein? Respeitador, adorador de Deus. Por isso mesmo ele estava bem sucedido. Como que a gente fala? Sucedido. Aí a gente agora tem aqui a resposta do Jó, a Bildade, hein? Então Jó falou novamente: até quando vocês vão me atormentar? Até quando, hein? Até quando vão me esmagar com as suas palavras? 10 vezes já me insultaram, deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu. É verdade, né? A gente vai falar para alguém, mas você é um pecador? A gente não julga. Não há de julgar. Quem julga é Deus, nesse sentido do pecado, né? Quem sabe, conhece o coração das pessoas é Deus, não somos nós. Mesmo ainda que há amigo íntimo, a gente não conhece o coração mesmo para poder julgar. A gente pode dar conselhos, mas não julgar como eles fazem. Aqui estou profetizando a morte dele, hein? Profetizando que ele não verá a Deus, que ele vai ser jogado lá nas trevas, é separado de Deus, hein? Isso para um amigo íntimo, praticamente, porque são os 3 melhores amigos. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu, e não de vocês. Pensam que são melhores que eu? Isso realmente eles estão pensando, sim. Usem minha humilhação como prova do meu pecado, porque Jó não se rebelava, hein? Ele não... É por isso mesmo que Deus deixou Jó se entrega a Satanás, porque ele sabia, ele confiava em Jó, ele sabia que Jó não ia amaldiçoar o diabo, ou a Deus, como o diabo estava falando. Então, ainda aqui ele fala bem, seria problema meu, não pensem que sou melhor que eu, usam minha humilhação como prova do meu pecado, mas Deus que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. De uma certa forma, a gente pode entender a Jó, porque ele sempre adorou a Deus, sempre fez tudo certo, ele se tornou o homem mais reto, mais justo que Deus conheceu. Então, aí a gente entende que Jó talvez pense assim, que Deus foi injusto com ele. Mas ele não sabe que ele não é injusto, porque ele vai o recompensar muito. Enfim. Clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados e estou acabado.
como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar, acampa ao redor da minha tenda. Isso é interessante o que ele fala aqui, né? O que ele sente assim em relação a Deus. Quando a gente lê aqui, no versículo 7, clamo, socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar. E cobriu de escuridão minha estrada. Isso é, às vezes, o que a gente também... o que às vezes a gente também sente. Hein? Porque acontece que a gente clama a Deus, socorro, Senhor, me socorro, eu preciso de Ti, Senhor, é só Você que pode mesmo me ajudar. Tem vezes que Deus parece que não responde, parece que Deus não escuta, mas não é que Ele não escuta, não é que Ele não responde, é que está preparando outra coisa, e a gente não pode fazer de Deus o reflexo do que a gente, dos nossos desejos. Hein? Então, isso acontece, é normal, entre aspas, que Deus não atende sempre tudo conforme a gente está pedindo, porque primeiramente Deus é Deus. Então, Ele é soberano de todas as coisas. O importante é a gente estar salvo, é a gente saber que Deus nos salvou, que Ele já enviou Jesus, é saber que através da nossa conversão, da nossa entrega nas mãos dele, a gente é salvo, acabou. Isso deveria nos bastar para tudo e qualquer coisa, mas é óbvio que a gente é carnal, é que a gente quer conforto, que a gente quer bem-estar, que a gente quer facilidades, que a gente não quer... A gente quer viver sem dores, a gente quer viver sem passar fome, sem passar frio, sem passar calor, sem ter dor nos pés, sem ter dor de barriga. É óbvio, mas tudo isso não é nossa alma. Tudo isso são sensações do nosso corpo carnal, da nossa carne. Então isso não interessa muito Deus. A gente tem que ter esse entendimento, hein? Que Deus, Ele nos deu um corpo corruptível que vai voltar para o pó, para a gente poder se mexer, se mover, para a gente poder fazer as coisas, para a gente poder principalmente anunciar as boas novas, que é o Evangelho, para a gente poder ter uma escolha, para a gente poder escolher ou Deus ou Satanás, porque se a gente não escolhe, de qualquer maneira, nossa escolha é feita, já que a gente não escolheu Deus, não tem 3, 4, 5, 6 caminhos, tem Deus e Satanás. Se a gente não escolhe Deus, mesmo não falando claramente que a gente escolheu Satanás, a gente escolheu Satanás, sem dúvida. Porque não há exemplo nenhum, não há nenhum outro exemplo de escolha. Ou é Deus ou é Satanás, ou é sim ou é não, ou é frio ou é quente. Não existe o morno. E não existe uma terceira possibilidade. Só tem duas possibilidades. Só tem a salvação ou a perdição. Só tem a dor ou só tem a paz. Só tem a luz ou só tem as trevas. Só tem o calor ou só tem o frio. É tudo, são duas coisas sempre. Só tem o vazio ou só tem o cheio. Pronto, ou tem ar ou não tem ar. Ou a gente está cheio de Deus ou a gente está vazio, é oco. A gente está procurando no mundo. Entendeu? Então, o que Jó não está entendendo aqui na verdade, ele está entendendo isso, mas ele está achando que é uma injustiça, hein? Mas mais para frente a gente vai ver que, na verdade, ele está entendendo isso muito bem, porque ele não está renegando a Deus, ele não está o amaldiçoando, como aqui está falando, hein? Sua ira contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem um caminho para me atacar. Acampa ao redor da minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados. Meus conhecidos se voltaram contra mim.
Minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criadas me consideram um estranho, para eles sou como um estrangeiro. Quando eu chamo meu servo, ele não vem. Tenho de suplicar. Veja qual ponto chegou a vida dele. Mas ninguém, era o homem mais respeitado, temido, que proporcionava conforto, vida para todo mundo, e todos eles, agora que ele perdeu tudo, estão rejeitando, não estão querendo, nem tem coração, nem estão se lembrando do que ele fez para eles. Isso é terrível, mas isso é realmente a nossa vida. É a vida aqui de todo mundo conhece isso. Isso não... o livro de Jó é um dos mais antigos que foi escrito. Hein? Então, não sei quantos mil anos ele tem, mas talvez está até... Aqui tem uma data, vou até ver. Aqui data, nem a data, nem o autor podem ser determinados com certeza. Então, é complicada a data, mas é um livro bem antigo. Então, mas todo mundo fala que foi um dos primeiros livros escritos, ou o primeiro. Então, tudo isso que ele está falando aqui, minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes e criados me consideram como um estranho, para eles sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele nem vem. Tenho de suplicar, meu hálito enjoa minha esposa, sou rejeitado pela própria família. Quer dizer, ele nem consegue mais falar com a esposa nem quer ficar ao lado dele. Então, ele está completamente abandonado, rejeitado, e ainda os amigos deles estão o acusando. Estão mandando já para a sepultura, falando que vai morrer, etc., que ele vai sofrer de uma morte muito horrível. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Rapaz, não tá... Meus amigos chegados me detestam, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um nutriz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Ele está clamando para os amigos misericórdia. Será que também preciso me perseguir como Deus me persegue? Sabemos nós que não é Deus que o persegue, tá? Que é Satanás, Satanás pediu para Deus poder lhe tirar tudo e Deus permitiu. E mais para frente a gente vai ver, porque aqui ele fala, clamo socorro, mas ninguém responde. Grita em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o caminho para eu não passar. Então, como se Deus tinha fechado todas as portas entre ele e Jó. Só que mais para frente a gente vai ver que Deus vai responder, ele também vai o colocar no lugar, hein? Por quê? Colocar os pontos nos is. Porque tudo que ele está falando de Deus aqui, Deus vai responder. Ele pode não responder agora, mas é como eu falei, a gente clama socorro hoje, Deus não há de fazer todos os nossos caprichos. Porque a gente está clamando geralmente para coisas corruptíveis que vão mesmo morrer. Então, para Deus isso tem importância, sinceramente. Ele até nos cura, ele até nos dá uma vida boa. Então, porque ele é tão bom, tão pai, que ele faz isso. Mas para ele, isso não é muito importante. O importante para ele é a nossa salvação. É que a gente vai estar eternamente com ele. Porque nosso corpo não vai estar com ele. O que vai estar com ele é o que já está agora, uma vez que a gente já se entregou a ele. Então, isso não vai mais mudar. É isso a importância. Isso que a gente realmente tem que entender. Porque fica muito mais fácil de entender a Deus e de não começar a se rebeliar, a se revoltar contra Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Porque tudo que a gente quer são sempre coisas carnais ou do mundo. Não é nada de espiritual. É difícil ouvir alguém falar, Senhor,
me ajuda a ter uma comunhão espiritual muito mais profunda contigo. Eu estou sofrendo porque eu não estou conseguindo acreditar mais ou ter mais fé. Eu sofro por isso, estou chorando porque eu queria mais fé. É difícil, né? As pessoas choram sobre a tristeza deles, da vida deles, se queixam da vida, como o João está se queixando aqui. Na verdade é por inveja, por coisa assim, muitas vezes. Porque também vem de todos esses falsos profetas que estão prometendo carros, casarão, propriedade, riqueza. Já ouvi na televisão uns eclesiásticos falando que o pessoal pode ser milionário, testemunho de gente que ficaram milionários desde que se entregaram a Deus. Então, eles nem pensam na salvação, eles não estão se sentindo em paz, eles falam só de sucesso e dinheiro, mas não da paz que só Jesus pode dar, como está escrito na palavra. Mas só de dinheiro. Então tem uma coisa bem errada, né? Só coisa do mundo. Continuando. Tenha misericórdia de mim, pois a mão de Deus me feriu. Será que também preciso me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticam o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento entalhadas com um cinzel, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive. Aqui agora. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver decomposto, ainda assim, sem meu corpo, aqui está escrito em meu corpo, mas já que ele está decomposto, porque aqui tem um Bzinho, está escrito ou sem meu corpo. O significado hebraico é incerto. Eu acho que é mais lógico o sem meu corpo, que ainda como meu corpo, se a gente lê. E depois que meu corpo tivesse decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu acho que aqui está escrito em meu corpo porque seria espiritualmente, hein? Mas eu prefiro ler, já que está incerto, e depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, sem meu corpo, verei a Deus. Porque é assim mesmo que a gente o verá, apesar que está escrito que a gente vai receber um corpo de glória, glorioso, quer dizer, a gente vai se reconhecer. Vai ser um corpo incorruptível. Eu o verei por mim mesmo, verei a Deus, hein? Se o verei com meus próprios olhos, meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. Ele está falando, vocês deveriam ser punidos por me acusar assim tanto falsamente, hein? Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer é culpa dele? É um juízo que eles estão declarando em cima de Jó, que a gente, de hipótese alguma, a gente pode fazer de ninguém. A gente não pode falar, é culpa tua, se está doente é tua culpa, se aconteceu isso é tua culpa, tem nada a ver. Porque todas essas coisas, primeiramente, não são passíveis de grande importância. Não são. Claro que a gente não consegue viver e louvar a Deus na dor, mas Deus conhece e sabe de todas as coisas. E às vezes Ele permite, realmente, eu já falei isso 2, 3 vezes, mas se Ele permite uma certa dor, uma certa tribulação, para a gente não se afastar dele, é uma graça. A gente tem que entender que a gente vive de graça na Terra. A gente tem que entender que a nossa vida, ela depende só de Deus. Ela não depende de nada, nenhum jota de nós. A gente não pode acrescentar nada, nenhum jota na nossa vida. Então, está escrito aqui na palavra, não podemos. Então, é isso o próprio Deus vai falar no final de Jó, do livro,
Deus vai falar, mas, ó, Jó, você estava aqui quando eu fiz isso, você estava aqui quando eu fiz o céu, estava aqui quando eu fiz o mar, estava... E tem umas passagens muito bonitas dentro do Jó sobre o cavalo. Eu que amo cavalos, eu gosto de ler essas passagens porque ele dá toda essa magnificência ao cavalo, né? Ele compara o cavalo, essa glória que o cavalo tem. É muito bonito. Então, tudo isso a gente vai ter o prazer de poder ler depois. Aqui acabou esse capítulo 20. Eu não vou continuar hoje, vou só ler esses 2 capítulos, porque depois é a resposta de Jó a Zofar, que a gente vai ler amanhã. Amanhã a gente também vai, ele até curta, mas se a gente ler a resposta, vai ter que ler também o que Jó depois responde também. Então, aí vai ficar comprido. Então, eu prefiro deixar assim a gente sempre lê a resposta do amigo e depois a argumentação de Jó, né? Para depois ter de novo a resposta do outro amigo e a sua argumentação. Mas é interessante aqui, o que eu quero destacar, que aqui, apesar de tudo, o que eu estava falando antes, ele reconhece que Deus é o seu redentor. Apesar de todas as dores, ele sabe, reconhecendo intimamente, ele tem essa certeza que ele vai ver a Deus. Porque eles estão falando, os amigos dele, que ele vai ser lançado para o enxofre e tudo, não para o enxofre, mas será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo, não terá filhos nem netos, não haverá sobrevivente no lugar onde morava. Entendeu? E lá ele está falando, está respondendo, mas quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive, que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra, ele dará o juízo sobre toda a terra. Isso é real. E veja bem que esse aqui foi, não sei, me parece que foi o primeiro livro escrito da palavra, que foi escrito. Então, nesse livro já contém toda a trama, na verdade. Praticamente da criação até o julgamento. Hein? Contém toda a trama. É uma Bíblia hiper resumida, zipada. Aí ele fala assim, e depois que meu corpo tiver decomposto, quando ele vai ser morto de pó, ainda sem meu corpo verei a Deus. Quer dizer, ele já sabe que ele está salvo, porque ele sabe que ainda que ele esteja em estado de decomposição, que ele já se foi, ainda ele estará vendo Deus. Então, ele sabe que ele está salvo, ele sabe que a alma dele está salva. E o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Óbvio, porque ele está cheio de dor, cheio de... Ele preferiria 1000 vezes morrer, hein? Estar morto. Então ele anseia para esse dia, onde ele vai ter o corpo em decomposição longe dele, para ele ser livre desse corpo que dói. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer é culpa dele? Se ele sabe, só ele pode saber se ele tem a salvação ou não. Quem poderia falar do outro? Eu não posso falar de ninguém. Ah, você está salvo ou você não está salvo. Isso só Deus. Ou a própria pessoa sente, tem a revelação pelo Espírito Santo. Deveriam temer o castigo, pois a sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. E quando ele fala isso, pois a sua atitude merece ser punida, então saberão que há juízo. Quer dizer o quê? Punido por Deus, hein? Porque saberão que há juízo. Então, cuidado no que a gente está falando, para Deus não nos punir, para a gente não entrar no tribunal branco lá, celestial, é ser julgado de repente, hein? Em vez de ser salvo. Porque a gente começou a julgar, a gente querer nosso galardão aqui por glória e não ali. Porque Deus fala, quem vive de glória aqui,
saiba que verdadeiramente todas as pessoas já receberam o seu galardão aqui na Terra. Então quer dizer que acabou. Não espere mais um galardão lá em cima, uma recompensa lá não. Então você já quis viver de glória aqui, você já quis ser o bam, o cara sabichão, que vai manipular as pessoas. Então as pessoas estão te reconhecendo como sendo um semideus. Então é isso que você quer, por orgulho. Porque Deus sempre fala, não são os orgulhosos que vão chegar primeiro. Entendeu? Então, esses já receberam o seu galardão. Então quer dizer que eles não vão mais receber, não. Então tomemos cuidados em não querer querer ter o poder. O poder não representa nada. O poder é só uma ilusão muito volátil, efeméride. A riqueza, tudo isso não passa de ilusão. Obviamente que a gente tem que ter a gente não tem que ter, mas é bom ter as coisas que Deus nos dá, nos acrescenta. Porque ele fala, procura em primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino de Deus, o resto lhe será acrescentado. Porque ele sabe do que a gente precisa antes que a gente nem pede. Então ele conhece nosso coração. A gente não precisa pedir nada, porque ele sabe o que nosso coração deseja. Então mesmo de boca fechada, a gente recebe, se a gente anseia junto a Deus para as coisas. Então é isso que a gente tem que ter essa ciência, que na verdade nessa terra nada é mais importante que a nossa salvação. É que tudo que a gente pode ter é maravilhoso. Eu me regozijo de todas as coisas que eu tenho. Realmente, eu estou muito agradecido a Deus, mas a gente não pode se apegar nelas. Hein? Eu costumo falar, hoje eu vivo assim porque eu posso. Amanhã pertence a Deus. Se eu não posso mais viver assim, não tem problema não. Eu já vivi. Hoje eu não vivo no luxo, mas eu tenho realmente tudo que eu preciso, que eu queria. Eu não queria, assim, coisas maiores. Eu não queria nem fazer grandes viagens. Isso aqui não me interessa. Eu já viajei muito, mas não é por isso. Eu estou muito satisfeito com a vida que eu tenho. Agora, se amanhã eu tenho que ter uma vida mais humilde, vou estar muito satisfeito também. A menos que eu passe realmente fome e tudo, então vou clamar a Deus também, do jeito que faz o Jó. Eu tenho certeza que Deus vai me atender, como Ele sempre me atendeu, é como Ele vai acabar atendendo a Jó. É isso que a Jó nos ensina, um livro cheio de esperança, porque a gente vai lendo tudo o que está acontecendo com Jó, esses tormentos subsequentes que não param, né? Parecem os amigos que só rebatem que ele é culpado, isso não acaba. A gente vai ler ainda bastante, assim, no mesmo tema, no mesmo leme, parece que não sai disso, mas a gente tem que aprender por que isso é tão extenso. Porque Deus quer nos mostrar que tudo isso realmente não é importante. Que tudo isso Deus não dá essa importância. Você vê que Deus não está respondendo. O próprio Deus entregou a Satanás. Então ele não achava que a dor de Jó era mais importante do que realmente provar a Satanás que Jó poderia aguentar. Entendeu? Então, isso que a gente tem que tentar provar para ele. Não para Deus, para Satanás, que a gente aguenta. Mesmo quando tem dificuldade, que a gente aguenta. E que a gente não vai jogar a toalha, que a gente não vai renegar a Deus, a gente não vai, de repente, querer mudar de se a gente se converteu, a gente está olhando para Deus, a gente não quer olhar para mais nada outro, a gente não quer perder a Deus de vista, porque as coisas
estão melhorando na nossa vida. Tem muita gente que se converte na esperança de ter uma vida melhor, não na esperança de ter uma vida espiritual, uma vida íntima melhor, uma paz, uma serenidade, poder encarar todas as coisas com paz, com felicidade, com alegria, com tranquilidade. É isso que faz a vida boa. Não é o conforto. Se eu vivo numa casa humilde, mas que eu estou muito feliz nela, por que eu não vou desejar mais nada? Se eu estou em paz comigo, com Deus, o que eu posso querer mais? Isso é maravilhoso, me dá uma sensação de felicidade, de tranquilidade, que nem uma grande casa onde eu vou estar escutando meus passos ressonar dentro da casa, eu vou escutar o eco da minha voz, da minha própria voz. Isso vai me trazer felicidade, vai me trazer muita paz. Ter uma cama cheia de ouro, de sei lá de quê, panelas diferentes. Não, um carro diferente, não. Qualquer um carro vai no mesmo lugar. Se eu preciso de A para B, que eu vou de Rolls Royce ou que eu vou de Uno, a gente chega os dois no lugar B, saindo de A. Não tem um carro que vai em lugares que o outro não vai. Entendeu? Então, tudo isso é ilusão. É bom ler o Eclesiastes, porque ele fala muito disso, que tudo é vento. É isso a gente entende muito bem quando a gente lê Salomão, é Salomão que escreveu. Salomão foi o homem mais rico, mais abençoado, mais poderoso da palavra, hein? Da terra. Então ele teve tudo. Os outros reis, as rainhas, iam lá o encontrar para pedir conselho. Então imagine. Aí ele fala bem. Depois ele escreveu. Tem uns que falam que ele entrou em depressão. Eu não acredito que não. Eu acho que simplesmente ele se deu conta que tudo isso, ele chegou num patamar tão grande que ele viu que tudo isso não mudava nada no fundo na vida dele. Na vida assim, nas aparências, mas não no íntimo dele. Tudo isso era vento, que se ele tivesse ou não tivesse, ele comeria do mesmo jeito, ele chegaria no Natal, no final do ano, na mesma data que todo mundo junto. Entendeu? Ele se deu conta que isso aqui não importa. O livro de Jó é muito isso também. Então, Senhor, eu te agradeço pelo entendimento que você nos dá através desse livro de Jó, através da experiência de Jó, através do que viveu, você deixou e permitiu que Jó vivesse para nos ensinar, Senhor, para nos mostrar que tudo isso, que as dores, as tormentas, o luxo, o bem-estar, é bom ter, como o Senhor está falando, tudo a gente recebe, a gente vai em acréscimo, não são coisas necessárias, mas o Senhor vai acrescentando as coisas nas nossas vidas é como um pai que dá galardão, recompensa para os filhos quando eles procuram ser bons, a fazer o que o pai quer, certamente o pai recompensa. Senhor, você faz a mesma coisa com os teus filhos. Quando a gente procura o teu reino, procura andar nos teus caminhos, nas tuas vias, nos teus mandamentos, nos teus conselhos, certamente, Senhor, você também nos dá recompensa. Você nos acrescenta prazeres, no sentido de nos dar mais comodidade, mas sem que a gente precisa te pedir, porque nós não queremos nada em troca do teu amor que é a salvação de poder viver eternamente ao teu lado. Nós não queremos nada em troca, mas o Senhor certamente acrescenta essas coisas que não são supérfluas, mas que nos alegram e nos animam, Senhor. A gente te agradece porque você é um bom Pai. Nós queremos ser bons filhos. Em nome de Jesus. Amém.
Pronto, então amanhã a gente vai ler os capítulos 20 e 21. Espero que seja amanhã, ou se não depois da manhã, mas acredito que amanhã. Talvez amanhã não, amanhã tem culto, hein? À noite a gente tem culto, então talvez eu grave só sábado, hein? Só depois da manhã, amanhã é sexta-feira. Vamos ver, ok? Então, por enquanto, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Tá bom? Tchau, tchau.